É pecado comer carne de porco? Não é pecado. O que está escrito no Velho Testamento para valer no Novo tem que ter base bíblica, tem que ter respaldo bíblico, ou tem que estar escrito. No Velho Testamento, o porco era considerado impuro para os judaicos. Levítico capítulo 11, versículos 7 e 8. Na primeira comunidade cristã, os judeus queriam observar os preceitos que haviam aprendido como tradição e que eram praticados na lei judaica. E do outro lado tinham os gentios, que não eram judeus e não queriam observar os tais preceitos judaicos. Então, por causa desse conflito, houve o Concílio de Jerusalém, citado em Atos capítulo 15, onde a discussão principal foi a circuncisão, que aqueles de origem hebraica queriam impor sobre os não-judeus. Então o apóstolo resolveu a questão no versículo 29. Veja o que ele diz na passagem: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Só até aí. Então aqui o apóstolo disse que não se pode comer coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, divindades, outras divindades. Sangue e carne sufocada, sangue de animal, ou carne com sangue, ou alimento feito com sangue, como o chouriço, por exemplo. E a fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas. Então note que ele proibiu apenas comer carne com sangue, comida oferecidas a divindades e a fornicação. Ele não citou a carne de porco. E ainda ele disse que não era para impor peso sobre o povo, que nem mesmo o povo do passado, que observavam a lei, conseguiram carregar. Veja no versículo 10 e 11. Agora, pois que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós puderam suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então notem aqui que a carga da lei nem seus pais puderam suportar, nem eles, e que todos serão salvos pela graça, e como eles daquele tempo também. Então veja que o apóstolo afirmou que os não-judeus seriam salvos pela graça de Cristo, e não por obras da lei. Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 3 e versículo 20, que ninguém será justificado pelas obras da lei. Isso significa que ninguém será justificado diante de Deus por não comer carne de porco. Romanos capítulo 3 versículo 20, porque isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém será justificado por obras da lei. Além disso, não era apenas a carne de porco que era proibido comer. Era também o coelho, peixes sem escamas, avestruz e todos os répteis que rastejam. Então eu não entendo por que aqueles que dizem que é pecado comer carne de porco não citam os outros animais e aves que também eram proibidos. Por quê? Por que dão ênfase somente ao porco? E tem mais. A lei no Antigo Testamento tinha mais de 300 mandamentos, ordenanças, que nunca foram dadas por Deus como meio de salvação para ninguém, mas foi dado para mostrar ao homem que ele era pecador e precisava de um Salvador, que era Jesus Cristo. Ninguém vai ser salvo porque deixou de comer carne de porco, e ninguém vai ser condenado porque comeu. Veja em Tiago capítulo 2, versículo 10, que está escrito:
Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou culpado de todas. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, é culpado de todas. Então, a lei não é só carne de porco, é tudo. Se não comer carne de porco, tem mais um monte de coisas lá para trás que deveriam guardar, e não guardam. Então, para ser salvo pela lei, não é apenas deixar de comer a carne do porco, mas é viver toda a lei, que nem eles conseguiram e muito menos as pessoas dos dias de hoje. Caso contrário, levará a culpa. Colossenses 2,16, para encerrar, está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então esse texto deixa claro que não podemos ser julgados pelo que comemos, exceto a carne com sangue e as coisas oferecidas a ídolos, a divindades. E nem mesmo por guardarmos o sábado. Por não guardarmos o sábado. Não podemos ser julgados pelo que comemos e nem mesmo pelos sábados. Note que Atos 15:29, o apóstolo citou carne sufocada, o sangue, a fornicação, mas não citou o sábado e nem a carne de porco. Nem o sábado foi incluso. Então, para resumir, seremos salvos somente pela graça de Cristo e não por preceitos da lei. Então podemos comer de tudo, menos as coisas proibidas que já foram citadas. Eu mesmo como porco frito, porco assado, costela de porco assada no forno, assim, aquela fica bem suculenta, com gordurinha assim. Então, biblicamente não existe nenhum problema. Mas devemos respeitar, né, aqueles que acham que é pecado, né? Então devemos respeitar, né? Mas podemos comer. Então, obrigado. E até o próximo. E a intenção do vídeo não é ofender a nenhuma igreja, né, e a ninguém, né? Mas nós temos o nosso modo de interpretar, né? E vamos seguindo assim. Então até o próximo.